Pois é. Ô Ale, hoje eu tava, como diz o pessoal no interior, aliás, eu amo o interior de Minas Gerais, eu tava matutando um negócio lá em casa, que é o seguinte, o Cuca tá vivendo um momento que pra ele tá um inferno astral. Tá. É o seguinte, ó, quando ele acha que tem todo mundo, o Rubens é vendido. O Júnior Santos fica gripado, aí... O Coelho volta pro DM. Volta pro departamento médico. Aí depois disso, Campeonato Brasileiro. Patrick também tá fora. Patrick tá fora. No jogo de volta, contra o Bucaramanga, não tem o Alan Franco. Situação dele, hein? Hoje o Edu punido. E o Dudu punido. Dudu também, que vai tentar o efeito suspensivo, mas que em tese estaria fora do jogo contra o Palmeiras. E aí uma das vantagens que você via nesse campeonato mundial, essa parada, essa pausa, era justamente para recuperar todo mundo, né? Mesmo aqueles que não estavam no departamento médico, para você tentar fazer com que eles conseguissem evoluir tecnicamente. Foi até o que aconteceu com o Júnior Santos, na minha opinião. Mas os que estavam no DM voltassem, como foi o caso do Arana, como chegou a ser o caso do Coelho, né? Mas aí o Patrick se machucou. Enfim, era para você estar com o elenco completo para aguentar essa maratona de jogos, que é enfrentar a turma da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, como o caso do Bahia, como é o caso do Palmeiras, como será o caso do Bragantino, do Flamengo, enfrentar os playoffs da Sul-Americana e as oitavas da Copa do Brasil. O Atlético está mais desfalcado do que antes da parada. Então, realmente limita muito o trabalho do Cuca, que nesse jogo contra o Bucaramanga terminou a partida jogando com 5 zagueiros. 5 caras da zaga estavam no time do Atlético na parte final do jogo, o que não é o ideal, né, Romano? É verdade, tá mais desfalcado que boca de banguelo. E olha só, novidades, ô Pedro, quanto à negociação do Rubens? Bom, sobre a situação do Rubens, o Vitor Bage, diretor de futebol do Atlético, falou com a Itatiaia depois da partida contra o Bucaramanga, ainda na Colômbia. Diz que o Atlético está estudando o mercado para tentar alguma oportunidade e repor essa ausência. Disse ainda, né, que espera que o Atlético consiga suprir essa ausência o quanto antes, afinal de contas perde um jogador que era titular do grupo. O Cuca diz que precisa cuidar do Galo e explicou que não vai se justificar neste momento com relação a essa ausência. Ele não quis lamentar muito também, mas sabe que perde um jogador importante para a sequência da temporada. O Rubens está sendo negociado com o Dínamo de Moscou numa negociação na casa dos 10 milhões de euros e essa negociação está se concluindo neste fim de semana. O Atlético oficialmente deve se posicionar nos próximos dias. Outra informação que ainda é de repercussão dessa vitória do Galo contra o Bucaramanga por 1-0 na Sul-Americana é em relação ao caso de injúria racial sofrido pelo Caio Paulista na saída dos jogadores para o intervalo. Os atletas do Atlético desciam para o vestiário quando no túnel foram surpreendidos por ataque racista que veio da arquibancada. Eles identificaram o torcedor e ele foi preso, inclusive pela polícia colombiana, já que a diretoria do Atlético entrou imediatamente com o boletim de ocorrência. A Conmebol divulgou hoje que já instaurou investigação para avaliar se pune ou não o Atlético Bucaramanga por conta dessa situação. Se pune ou não, ela tem que parar de brincar com a cara da gente. Enquanto ela não tomar uma medida enérgica, de verdade, isso vai continuar. E me causa estranheza. E o Cuca falou sobre isso e eu concordo com o Cuca. O povo colombiano é muito parecido com o povo brasileiro. E... enfim, eu vou ficar com raiva, vou falar um monte de besteira aqui. Ó, e pra fechar, tem notícia importante dos bastidores do clube? Para fechar, né, Romano, o Conselho do Atlético foi convocado para uma reunião extraordinária no próximo dia 4 de agosto. Esta reunião é uma votação em que a Assembleia do Conselho Deliberativo do Atlético vai votar a diluição da porcentagem que a associação possui na SAF em prol, na sequência, de um novo aporte financeiro que está por vir, mas existe nesse momento essa cláusula ante a diluição dos 10% que a associação possui.
E alterada essa cláusula, a nova cláusula que estabelece que é necessário um investimento mínimo de 200 milhões de reais para essa diluição da associação acontecer, e, claro, uma aprovação que daria mais liberdade, assim digamos, para acionistas da SAF que possam, neste momento, mudar os percentuais sem que seja necessário um aval da associação. Esta reunião, marcada para acontecer então em 4 de agosto, com primeira chamada às 18 horas, a segunda chamada às 19 horas, já repercutiu bastante nas redes sociais, afinal, é uma situação financeira delicada em que o Atlético tenta diminuir o número das dívidas e principalmente os juros que essas dívidas estão gerando atualmente.